Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a doutora Alessandra Caputo, que é médica ginecologista obstetra. Doutora Alessandra, ela tem residência, mestrado, doutorado pela UERJ. Ela ainda atua como professora na UERJ na área de obstetrícia. É obstetra da UFRJ, no Rio de Janeiro também. E a ideia com você aqui, Alessandra, é discutir a respeito da náusea e vômitos na gestação. Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço sempre estar aqui com vocês, João. Muito obrigada. Bom, Alessandra, para começar, a náusea e vômitos são sintomas muito comuns na gestação, especialmente no primeiro trimestre, né? Por que é que isso acontece? É bem comum mesmo, né? Quase diagnóstico patognomônico de gestação, né? Tá enjoada, será que ela não está grávida? A grande verdade é que a etiopatogenia, a gente ainda não tem ela totalmente conhecida, né? Mais uma dessas coisas que a medicina ainda não conseguiu esclarecer totalmente. E muito provavelmente isso acontece porque ela deve-se a múltiplas causas, né? Tem uma questão aí bem multifatorial. A que a gente sabe que ela está associada? Ela está associada, né, aos níveis altos de alguns hormônios da gestação, como o próprio beta-HCG, estrogênio, progesterona, cortisol, leptina, e além dos níveis altos, também a subida muito rápida, né, desses hormônios. Isso é um dos fatores associados. Além disso, a gente também vê causas mecânicas, mesmo no início da gestação, porque a gente tem um excesso de um hormônio chamado progesterona, que é fundamental para a manutenção dessa homeostase da gestação. Esse hormônio ele vai levar à diminuição da contração de musculatura lisa, e o objetivo disso é a gente evitar a contração da musculatura uterina, já que a gente tem ali um feto que metade da sua carga genética pertence, né, ao progenitor paterno, né, e não à gestante. Então, a gente precisa diminuir as contrações desse útero, só que é um hormônio que circula no corpo inteiro. Então, ele também vai diminuir, né, a contração da musculatura lisa de todo o trato gastrointestinal. Então, diminui o esvaziamento gástrico, diminui a contração de todo o intestino. Então, uma outra queixa frequente, que são as constipações, também se devem a isso. E acaba aumentando também, em função da diminuição do esvaziamento gástrico, o enjoo. Então, a gente tem essas causas mecânicas e a gente tem, em alguns casos, questões psicossomáticas também, que podem estar envolvidas nessa etiopatogenia. Ótimo. Toda mulher gestante vai ter náusea e vômitos. Grande parte dela, né? Ela pode não ter o quadro mais grave, isso realmente fica para uma minoria, mas aquela náusea, aquele vômito, principalmente no início da manhã, ele é quase em 100% dos casos, sim, é muito, muito raro não ter. Ótimo. Mas, como você disse, né, isso varia muito de mulher para mulher. Vai variar ao longo da gestação, então, quer dizer, tende a melhorar com o tempo, né, com a evolução da gestação, mas em alguns casos ela de fato pode ser bastante intensa, bastante desconfortável, gerando o que a gente chama de hiperêmese gravídica, né? O que é a Uhum. hiperêmese gravídica e como que diferenciar ela daquela náusea e vômito que é o normal da gestação? A principal forma de diferenciar é a gravidade do quadro, né? A hiperêmese, ele é um quadro, né, uma manifestação grave desse sintoma comum de início de gestação. Então, aquelas náuseas, aqueles vômitos que não melhoram, seja com mudanças comportamentais, seja com uso de medicação, né, ou náuseas e vômitos que levam a quadros de desidratação, perda de peso, outras complicações que estão associadas à hiperêmese gravídica, são classificados como essa forma grave, e que precisam realmente uma intervenção mais ativa e mais eficaz nessa paciente. Então, acho que a grande diferenciação é em função da gravidade do quadro e do quanto isso também está impactando. Acho que a gente precisa levar isso em consideração também, o quanto se impacta no dia a dia dessa mulher, né? Ela não está conseguindo se alimentar, ela mantém os vômitos a despeito, né, da medicação, né? Ela precisa realmente de uma intervenção um pouco mais aguda, mais eficaz. Legal. E, bom, infelizmente a gente tem muito comum ainda que as gestantes sejam julgadas o tempo todo, né? Quer dizer, além de estar
todas as dificuldades aí de carregar o feto, de tudo que ela está vivendo naquele momento. Eventualmente aquelas pessoas que podem ter mais dificuldades, com mais sintomas, são muitas vezes vistas como preguiçosas, não quer trabalhar, quer faltar, ou talvez não consiga se dedicar da mesma forma nos cuidados domésticos, mas de fato, quer dizer, existe uma causa que é orgânica para isso, que Sim. simplesmente pode afetar de forma diferente mulheres diferentes aí. Sim, sem dúvida. Isso não tem nada de vontade própria, né? E é muito ruim esse julgamento, sem dúvida. Legal. Bom, e além do desconforto, né, que consequências que isso pode gerar, especialmente nesses casos de hiperêmese, onde as náuseas e vômitos são muito intensas, né? Que consequências isso pode gerar para a gestação, para a mulher, para o feto? Que tópico importante para a gente tocar, exatamente em função do que você acabou de falar, né, do julgamento. Então, é importante a gente ter essa noção que não são só vômitos, não é só normal, não faz parte da gravidez e está tudo bem, né, toca essa bola para frente, né? Isso pode levar a complicações graves mesmo, tanto para essa gestante como também para o feto. Então, quadros mais graves que levem a uma desidratação profunda podem levar à insuficiência renal aguda. Eu mesmo já tive uma paciente que precisou ficar 5 dias em diálise, né, dentro do Pedro Ernesto, em função de um quadro de hiperêmese gravídica. Ela não tinha nenhuma outra doença de base, mas ela fez uma insuficiência renal a tal ponto, em função da desidratação e da forma como ela chegou, que ela precisou ir para a diálise. A gente pode ter algo que a gente chama de síndrome de Mallory-Weiss, que em função desses vômitos incoercíveis e que duram muito tempo, você rompe alguns vasos no esôfago e você faz um quadro de vômitos com sangue, que também requer intervenção. E uma coisa muito importante, né, em função desses vômitos, a gente pode ter a deficiência de 2 vitaminas que causam doenças muito importantes. Uma delas é a encefalopatia de Wernicke e que pode não ser reversível, mesmo com a reposição vitamínica adequada, que acontece em função da deficiência de tiamina, ou então desenvolver distúrbios de coagulopatia em função da deficiência, né, da ingestão, né, ou na verdade da ingestão não, mas esses vômitos levarem à absorção suficiente de vitamina K. A gente tem quadros de alcalose metabólica, de hipocalemia, de disfunção hepática com alteração de enzimas hepáticas, tudo isso pode acontecer com essa gestante. E com relação ao feto, né, casos graves de desnutrição, com diminuição dessa ingesta proteica, né, com diminuição da absorção de todas essas vitaminas em função dos quadros de vômito, né, podem levar a deficiências nutricionais graves desse feto, com baixo peso ao nascimento e também alterações de sistema nervoso central, com déficit cognitivo, distúrbios de aprendizagem. E uma outra coisa importante é esse baixo peso ao nascimento está associado ao aumento do risco cardiovascular desse feto lá na vida adulta. Então, só para a gente poder contextualizar o como é importante a gente valorizar essa queixa que muitas vezes não é valorizada dessa paciente. Legal. Bom, agora, para a maioria das gestantes que tem náuseas e vômitos, esse é o tipo de complicação que não vai acontecer, né? Isso são problemas para uma minoria de pacientes onde as náuseas e vômitos são de fato muito intensas, né? Sim. Como que uma gestante pode olhar e falar, não, olha, isso está fugindo do normal, isso está fugindo do que é esperado? Eu acho que para essa gestante o principal sinal que ela deva ter, né, ela começa a ver que ela tem o olho um pouco mais profundo, uma sede muito intensa, a boca muito intensa, mas principalmente o quanto isso está impactando no seu dia a dia. Está perdendo peso, vai olhar a urina, é aquela urina mais escura, mais concentrada, ela realmente não consegue se alimentar, está usando a medicação, né, habitual, prescrita oral e não consegue melhorar, continua sem se alimentar, continua vomitando muito, e isso impacta muito no seu dia a dia, é o momento dela procurar realmente atendimento médico para alguma medida um pouco mais urgente.
Bom, e independente da intensidade das náuseas e vômitos, existem algumas medidas de cuidado geral de comportamentais que podem ajudar a controlar ou tentar minimizar o impacto desse sintoma, né? O que é que pode ser feito no sentido comportamental? Não vamos entrar ainda na parte de medicamento. Ah, sem dúvida, né? Ninguém precisa ficar sofrendo. Isso, na verdade, vale até para diminuir essa queixa. Então, coisas que a gente pode fazer. Primeiro, tentar fracionar a dieta. Então, comer menores quantidades mais vezes ao dia, para evitar um jejum mais prolongado, porque isso diminui um pouco aquela produção de conteúdo ácido pelo estômago, melhora um pouco. Tentar ingerir, né, alimentos mais gelados e menos doces, por incrível que pareça, alimentos mais cítricos, diminuem esse mal-estar, esse enjoo. Atividade física regular. Isso daí tem vários trabalhos mostrando que a prática de exercício físico de forma regular, pelo menos aqueles 150 minutos que a OMS preconiza, diminui muito a intensidade dessa queixa no primeiro trimestre. A gente pode tentar também a acupuntura, técnicas de meditação, relaxamento, que também tem se mostrado eficaz. E uma coisa que é comportamental, né, barra medicamentosa, mas que também a Sociedade Canadense, inclusive, coloca isso dentro do seu guideline, é a ingesta de gengibre. Seja gengibre da forma mesmo natura, né, na sua dieta, seja na forma de cápsulas de gengibre. Então, também tem essa medida aí que ajuda bastante, pode ser bem bacana. Ótimo. Em relação à hidratação, o que é que você tem para dizer? Hidratação sempre, né? Na vida toda, e na gestação não é diferente. Então, manter-se sempre bem hidratada, tentar ali ingerir pelo menos 2 a 3 litros de água por dia, né? Um pouco mais quando a gente tem momentos de temperatura mais elevada. Então, isso também é muito importante. Uma dica boa para ver se a hidratação está adequada ou não é você olhar a sua urina, né? A urina tem que estar sempre bem clarinha. Então, isso também é uma dica super importante. Ótimo. Agora eu vou fazer uma relação aqui, Alessandra, mas não é do que a gente vê, do que a gente lê, mas eu atuo muito na área de medicina esportiva, né? E aí a gente tem visto muito o problema oposto, né? As pessoas se preocupam, falam tanto de desidratação que o que a gente acaba vendo muitas vezes em competições é muito mais complicações pelo excesso de hidratação do que pela falta de hidratação, porque as pessoas ouvem tanto que precisa hidratar, que começa a beber água de forma descontrolada, né? Isso pode acontecer na gestação? O excesso de água também é um problema, não? Não vejo isso na gestação, não. Até porque a gente, na gestação, tem um aumento, né, e vai complicar menos por isso, a gente tem um aumento da taxa de filtração glomerular fisiológico. Então, acaba que ela vai filtrar mais do que fora na gestação. Então, então quer dizer, pode beber água, não precisa pode beber água. Não espera a sede para beber água, está sempre com a garrafinha ali do lado, né? Ah, legal. Bom, essas medidas todas vão ajudar no controle. Para muitas gestantes, talvez isso seja o suficiente, né? Quando que se recorre ao tratamento medicamentoso e como que isso é feito? Vamos lá. 4 que você não consegue melhorar com essas medidas comportamentais, você pode recorrer ao tratamento medicamentoso e, se eles são mais leves, a gente tenta sempre o tratamento medicamentoso oral, né? Ninguém precisa ficar sofrendo enjoada na gravidez. E aí a gente tem uma série de medicamentos para esses quadros leves a moderados que a gente pode usar, né? Seja a metoclopramida, seja a bromoprida, ondansetrona, o dimenidrato, que é bem conhecido, a meclizina, que também é bem conhecido. Então, a gente pode fazer o uso dessas séries de medicações. Nos casos mais leves, a gente acaba usando, né, de forma SOS. Então, caso ela esteja enjoada, caso, né, aquilo esteja, né, não tenha conseguido se resolver com as medidas comportamentais, nos quadros moderados a gente deixa isso de uma forma mais regular, essa medicação. Então, existem esses remédios aí no mercado que a gente pode fazer uso. Ótimo. E, normalmente, quando que começa, de fato, a melhorar os sintomas?
em torno de 12 semanas de gestação, que é ali o final do primeiro trimestre. Alguns casos vão até 16 semanas, mas a maioria, a partir da 12ª semana, começa a melhorar. Legal. Você falou das principais medicações que são usadas para isso, né? Agora, qualquer medicação para náusea e vômito é liberado para gestação ou tem algum cuidado, alguma coisa que você não deve fazer? Não, todas elas estão liberadas. Os medicamentos Todas elas sintomáticos podem usar. podem ser usados sem culpa, vamos dizer assim. Sim, sim. Ótimo. Quando que é necessário internação, um tratamento mais intensivo ou mais invasivo? Nesses casos mais graves, onde a gente tem perda de peso, onde a gente tem desidratação, onde a gente tem quadro de vômitos que não melhoram com a medicação oral habitual, a gente precisa internar essa paciente, porque a gente precisa hidratá-la adequadamente. Faz parte do tratamento, né, a gente suspender a dieta, porque não adianta também interná-la, repor, hidratar e melhorar tudo isso, e ela continuar, né, com aquele mal-estar, vomitando. Então, muitas vezes a gente precisa suspender a dieta e reintroduzi-la de forma mais gradual. Algo que a gente dá preferência nessa reintrodução, como eu falei, é o uso daqueles alimentos mais cítricos e mais secos também. Elas costume, né, tolerar isso melhor. Então, a gente interna, suspende a dieta, hidratação e medicação venosa. E aí é importante que esses quadros mais graves a gente lembre, né, da deficiência, principalmente de tiamina, né? Então, fica aqui 2 lembretes importantes. Essa paciente muitas vezes faz um quadro agudo de deficiência de tiamina, a semelhança, né, do paciente alcoolista, né, e que acaba não ingerindo adequadamente, mas tem uma ingestão de glicose muito grande. Então, a gente precisa repor tiamina de forma venosa para essa paciente e lembrar que a reposição hídrica com reposição hídrica com soro fisiológico, não é para ficar usando soro glicosado, colocando glicose para dentro e não repondo tiamina, porque isso pode desencadear um quadro de encefalopatia de Wernicke. E, além disso, monitorizar todas aquelas complicações que eu já citei anteriormente. Então, avaliar como está a função renal, como está a função hepática, ver toda essa parte, principalmente hepática e renal, dessa paciente, para poder estabilizar e evitar o desenvolvimento dessas complicações mais graves. Tá ótimo. Alessandra, eu acho que era um pouco isso que a gente tinha para discutir. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade aqui. Muito obrigada a você, é sempre um prazer estar aqui. Bom dia, obrigado.